Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere um triângulo equilátero ABC de lado 1. O volume do sólido obtido ao girar o triângulo ABC em torno da reta R, que passa pelo vértice A e é paralela ao lado BC, mantendo o paralelismo da reta R com o lado BC do triângulo E. O que está me dizendo aí? Ele quer que eu calcule aí o volume do sólido que eu encontro quando eu faço esse triângulo aqui, ó, girar, por exemplo, nesse sentido aqui. Ó. Então, imagina, está fixo aqui e essa peça aqui, ó, vai girar. Então ele está nessa posição aqui, depois ele vai ficar nessa posição aqui, depois vai ficar nessa posição aqui, e assim vai. Então vou girar, usando como eixo de rotação a reta R, em que nessa reta R eu tenho o ponto A fixo. Então é mais ou menos isso. Quando essa peça girar, olha só, ele vai fazer para cá, ó, vai simetrizar em relação a essa linha R para cá, ó, o triângulo ABC. Aqui eu terei o C, aqui eu terei o B. E aí eu tenho, olha só, essa figura aqui, girando. Então é isso que eu tenho que enxergar. Então eu tenho aí uma espécie de cilindro que foi bloqueado, né? Um cilindro que foi feito uma retirada. Na outra lâmina eu vou colocar essa figura melhor. Olha só o que eu fiz aqui. Eu tenho o cilindro, aí o ponto A é bem no centro aqui desse cilindro. E aí eu tenho esse cone aqui, ó, vazio, né? Vai ficar um espaço, porque isso aqui está vazio, ó. Então isso aqui vai ficar, quando esse triângulo girar, esse espaço ele fica não preenchido, não fica o cilindro preenchido, ele fica vazio. Então aqui está um cone, olha só, um cone vazio de espaço não ocupado. E aqui embaixo eu tenho um segundo cone, também de espaço não ocupado, de espaço vazio. Então está aqui, ó. Tonalidade sólido, ele vai ficar somente com essa parte aqui. Pois bem, sendo assim, como é que eu calculo o volume do sólido que eu obtenho fazendo essa rotação aí desse triângulo equilátero? Bom, eu vou fazer o cálculo do volume do cilindro, como se ele não tivesse esses buracos, né? Então, volume do cilindro. E depois eu vou descontar os espaços ficarem em branco, né? Aqui, ó, tem um espaço em branco, que é um cone. E lá em cima tem outro espaço em branco, que é um outro cone. Então, é o volume do cilindro menos o volume de dois cones. Então, primeiro o volume do cilindro. Volume de cilindro, área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base de cilindro é coisa redonda, né? A base aqui, ó, é redonda. A base é πr ao quadrado. E aí o cilindro, a área da base, vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura h, que é essa altura aqui do cilindro. Isso é a altura. E se eu observar, olha só, fazendo o giro desse triângulo, esse 1 aqui, ó, vai funcionar como a altura do cilindro. Tá ok? Então a altura aqui eu já sei que é 1. Então πr ao quadrado vezes h, πr ao quadrado vezes 1. Muito bem, então isso aí é o volume do cilindro. O volume do cilindro igual π é π. Aí está faltando o raio desse cilindro. E aí como que eu vou calcular o raio desse cilindro?
o raio desse cilindro é essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, ó, é o raio. Seria isso aqui, ó. Isso é o raio. Eu sei que aqui é 1, porque esse triângulo é equilátero, eu sei que aqui é 1. E essa medida aqui, se eu observar, ó, é a metade do 1, porque aqui vai dar bem no meio, ó. Então, esse pedaço aqui, ó, que é esse cateto, é metade do 1, é o meio. Tudo isso aqui, ó, é 1. Então, esse pedaço aqui é metade do lado, metade do 1, que equivale também a essa distância aqui, ó. Então, aqui é 1, aqui é o R e aqui é o meio. Aí, nesse triângulo aqui, eu faço Pitágoras. Fazendo essa parte aqui, ó. Eu tenho, vou dizer aqui, ó, 1 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 1 cateto ao quadrado, 1 meio ao quadrado, mais raio ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Aqui eu tenho 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Isso aqui é 1 quarto. Já trago para cá, na falsa passagem, menos 1 quarto, para ganhar um tempo. E aqui é o raio ao quadrado. E aí, raio ao quadrado é igual 1 menos 1 quarto, 1 menos 1 quarto. Esse 1 aqui é o mesmo que 4 quartos, né? 4 quartos é 1. 4 quartos menos 1 quarto, 3 quartos. Então, 1 menos 1 quarto, 3 quartos. Então, R ao quadrado é igual a 3 quartos. Podia fazer mínimo múltiplo comum aqui também, tá? Podia fazer MMC, vai encontrar 3 quartos. Raio ao quadrado igual a 3 quartos. Então, o raio é igual a raiz quadrada de 3 quartos. Raio é igual. Raiz de 3 continua raiz de 3. Né? Não é uma raiz inexata. E aqui, ó, raiz de 4 é 2. Então, isso é o mesmo que raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho o valor do raio. Raiz de 3 sobre 2. Venho para cá agora e substituo. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Vezes a altura. Lembra? A altura é 1. Vezes 1. Volume do cilindro. Como se não tivesse ali aqueles buracos, né? O volume do cilindro inteiro é π vezes raiz de 3 ao quadrado. Corta a raiz com potência é 3. 2 ao quadrado, 4. E aqui vezes 1 nem precisa, né? Vai multiplicar por 1, vai ficar a mesma coisa. Então eu tenho aí o volume do cilindro. Igual a 3π sobre 4. Muito bem. Esse é o volume do cilindro. Agora eu vou calcular o volume de um cone. E aí multiplica por 2, porque são 2 cones, e diminui, né? São os espaços vazios, ó. Isso aqui é buraco, ó. Isso aqui é vazio. Isso aqui é buraco, ó. Isso aqui é vazio. Então eu pego o cilindro que eu calculei, 3π sobre 4, e diminuo esses dois vazios. Eu vou calcular agora o volume de um vazio, o volume de um cone. Vou aqui numa outra cor. Volume do cone. O volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Bom, a área da base é πr ao quadrado. Vezes a altura do cone. Eu vou usar aqui um outro H, tá? O H maiúsculo para diferenciar, que agora é a altura do cone aqui, ó. Isso aqui é o H. A altura do cilindro eu usei Hzinho, né? Hzinho igual a 1. A altura do cone eu vou usar Hzão.
Então, o mais adequado seria o contrário, né? Porque a altura do cilindro ela é maior do que a altura do cone. Na realidade, ela é até o dobro da altura do cone. Mas, enfim, né? Eu usei o Hzinho, agora estou usando o Hzão. E o volume do cone é a área da base, πr² vezes H sobre 3. E aí, então, substituindo, eu tenho que o volume de um cone, por exemplo, esse aqui de baixo, é igual a π vezes raio ao quadrado. O raio aqui, ó, é o mesmo raio do cilindro. Então, não preciso calcular de novo. É raiz de 3 sobre 2. Ao quadrado, né? πr ao quadrado. Vezes a altura do cone. A altura do cone é a metade da altura do cilindro, né? A altura do cilindro era 1. Então, aqui eu tenho 1/2. E isso aqui, ó, divide por 3 da fórmula. Volume de um cone. Volume de um cone é π vezes raiz, cancela com potência, me sobra 3. 2 ao quadrado, 4. Então, está me dando π vezes 3/4 vezes 1/2. Isso divide por 3. Ainda aqui, ó. Volume de um cone. Eu tenho aqui π vezes 3 vezes 1, 3π. Sobre 4 vezes 2, 8. E isso sobre 3. Isso é o mesmo que 3π sobre 8. Aqui é o mesmo que dividir por 3 sobre 1, multiplica pela segunda invertida, vezes 1/3. Aliás, vezes 1/3. E aí isso me dá, posso cancelar aqui, ó, esse 3 com esse 3, volume de um cone. Posso cancelar esse 3 com esse 3. Vai me dar π sobre 8. E aí, o volume de dois cones, já que eu tenho o cone de baixo e o cone de cima, né, os dois buracos, vamos dizer assim, no cilindro, é igual a 2 vezes π sobre 8, que é o volume de um cone. Cancelamento aqui, ó, por 2. Isso me dá π sobre, divide por 2, π divide, dá π sobre 4. Então, isso é o volume dos dois cones. Então, agora eu tenho que o volume do sólido, aqui uma outra cor, o volume que ele está pedindo, que é o volume do sólido, da onde que se obtém? Bom, pega todo o cilindro, que é esse volume aqui, ó, 3π sobre 4, e diminui os dois buracos, diminui os dois cones, que é π sobre 4. 3π sobre 4 menos π sobre 4, mesmo denominador, 4, 3π menos π, 2π. 2π sobre 4, volume do sólido, igual, simplifica aqui, né, por 2. Isso é o mesmo que π sobre 2, alternativa E. Ok?
Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.